Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre adjunto adverbial. Vamos lembrar que estamos ainda analisando os elementos da oração, né, do período simples, e é toda uma sequência. A gente tem aqueles termos que são os termos integrantes, que a gente já viu, objetos, complementos nominais, agente da passiva, predicativo, e agora a gente vai falar em alguns termos que são acessórios. Um deles é o adjunto adverbial. O que representa o adjunto adverbial? Ele representa os advérbios. São as nossas circunstâncias. Tempo, modo, lugar, intensidade. Então, o que a gente identifica como advérbio, lá na morfologia, aqui a gente vai identificar como adjunto adverbial. Então, aqui, conceito, termo de valor adverbial, que denota a circunstância de fato expressa pelo verbo, ou intensifica outro advérbio ou um adjetivo. E aí a gente pode ter o adjunto adverbial expresso pelo advérbio, né, quando a gente vai ter uma palavra só para dar esse determinado valor, quando eu digo que ele chegou cedo, circunstância de tempo que foi adicionada à ideia da ação de chegar. Ou por uma locução adverbial, né? Aí é a mesma coisa que o advérbio, só que vai mudar a quantidade de palavras. Ele chegou às 10 horas. Mesma circunstância de tempo, só que agora eu tenho um conjunto de palavras para chegar a esse fim. Então, vamos trabalhar essas ideias de circunstâncias. A gente tem muitas circunstâncias adverbiais. E muitas vezes uma mesma palavra vai ser identificada com circunstâncias diferentes dependendo da frase. Como a gente vai fazer essa identificação? Interpretação. Então, quando é que eu tenho um adjunto adverbial de afirmação? Quando eu afirmo. Isso aí é lógico. O nome vai trazer para a gente exatamente aquilo que a ideia transmite. Não tem como ser de outra forma. Então, afirmação. Eu botei aqui. Com certeza, serei seu melhor amigo. Então, com certeza, estou afirmando que eu serei. Assunto da conversa. Ele fala sobre sua vida. Causa, né, o motivo de algo acontecer. Gritou de raiva. Modo é a maneira, né, relacionem sempre a ideia de modo ao jeito como você percebe a ação, como essa ação é feita. Se a gente não consegue imaginar a ação realizada daquela forma, é porque a palavra em questão não é advérbio de modo. Tá? Isso é importante, que a gente confunde advérbio de modo com adjetivo em muitos casos. Então, chegou suavemente, o jeito de chegar a gente consegue perceber, imaginar como é essa chegada. Continuando, companhia. Companhia quando a gente está acompanhado mesmo. A ideia é essa. Então, eu saio acompanhada. É claro que essa companhia ela precisa de um verbo específico para que isso aconteça. Então, saiu com os amigos. Se eu digo assim, falou com os amigos, ó, já não é a mesma diferença. Já não é a mesma coisa, né? A mesma diferença. Não é a mesma coisa, não está acontecendo de você falar acompanhado dos amigos. Você está falando para eles. Tá? Já é outra coisa. Condição. É a condição para que algo aconteça. Ó, compro a camisa. Se houver desconto. A gente trabalha muito com algumas dessas ideias dos adjuntos, mais especificamente com as orações adverbiais. Tá? O que representa uma oração adverbial? Um advérbio. Tá? A diferença é a quantidade de palavras e a estrutura do termo. Conformidade. Então, alguma coisa acontece de acordo com uma orientação. Então, ele agiu segundo a lei. Dúvida, talvez. Tempo, a gente até falou, todos saíram tarde. Nosso exemplo lá inicial foi de tempo. Intensidade, ele come muito. Né? Você intensifica uma ação. Instrumento é aquilo que você vai usar para fazer. Quebrou a parede a marteladas, tá vendo? Usou o martelo, né? A martelada para quebrar. Aí a gente tem a ideia de lugar de várias formas, né? De vários sentidos. É lugar, tá? Para adjunto adverbial não há essa diferença. Você vai identificar como adjunto adverbial da mesma forma. Então a gente tem um lugar
que pode indicar origem, que pode indicar destino, que pode ser um lugar físico, um lugar concreto ou um lugar que é abstrato, tá? É adjunto adverbial de lugar. Eu até coloquei aqui separadinho, ó. Lugar, veio de casa. Aqui a gente trabalha com a ideia de lugar de origem, de onde ele veio. Vai para casa, ó, já seria o destino, mas é lugar, não importa. E aqui você não sai da minha cabeça. Você não sai de onde? De que lugar? Da minha cabeça. Só que é uma situação abstrata. A pessoa não está colada fisicamente na cabeça. É uma coisa, uma interpretação que você precisa ter abstratamente. Meio, eu esqueci de destacar aqui, ó. Veio de avião. Meio é quando a gente fala meio de transporte mesmo, tá? É aqui o nosso de avião. Seguindo. Diferenças importantes, né? A gente vê o conceito do adjunto adverbial, ele é bem simples. É uma coisa fácil da gente identificar, porque é advérbio na morfologia, adjunto adverbial na sintaxe. Agora, a gente confunde facilmente com outros termos. Tudo vai da interpretação. Sintaxe é treino interpretativo. Quanto mais capacidade interpretativa você tem, melhor é a sua análise sintática. Então, eu posso confundir adjunto adverbial com adjunta de nominal. Até poderia, mas a gente tem que levar em consideração um detalhe que é fundamental. O adjunto adverbial, ele se liga a verbo, a um advérbio ou a um adjetivo. Se a palavra que eu tenho está relacionada a um substantivo, não vai ser advérbio nunca, tá? Tenham isso em mente. Qual é o termo que se junta a substantivo? Termos que têm valor adjetivo. Né? A função, não que seja um adjetivo sempre, a função vai ser uma função adjetiva. E uma delas é servir como adjunta de nominal. Então, aqui eles jogaram bastante bem. Esse bastante bem ou bastante acompanha o termo bem, que é um advérbio aqui no caso. Então, eu tenho um bem, que é um advérbio, e o bastante, nesse caso, vai ser adjunta adverbial, porque está relacionado a ele. Quando eu digo que eles jogaram bastante futebol, o bastante agora está relacionado a futebol. Então, mesmo que eu tenha aquela interpretação, nossa, mas é uma quantidade que é muito futebol, exatamente. É uma quantidade, mas é uma quantidade do substantivo. Então, vai ser adjunta de nominal neste caso, tá? Não pode ser advérbio. A função dele aqui é de pronome até indefinido, tá bom? Outra diferença que a gente precisa ter está relacionada ao predicativo. Aquela ideia do modo, a gente confunde muito o advérbio de modo com adjetivo. A mesma coisa, se está relacionado ao substantivo, se é uma caracterização que você faz para alguém, predicativo. Se é algo que você relaciona ao verbo, à ação, advérbio. E aí adjunto adverbial, o predicativo. Ó, ele chegou rápido, eu botei o rápido e o rápido para mostrar que é a mesma palavra, de onde vocês vão tirar essa coisa da dúvida. Quando eu digo que ele chegou rápido, não é a pessoa que foi rápida, é a maneira de chegar que foi rápida. Então, é como se eu falasse, ele chegou rapidamente. Então, aqui eu tenho uma adjunta adverbial, né? Modo. Ele é rápido, rápido aqui é a característica dele. Característica, predicativo. Simples assim, não tem como confundir. Pensem sempre, alguém, predicativo. Característica, circunstância, adjunta adverbial. Aí eu coloquei algumas questõezinhas para quem está relacionada à turma do militar. Está na apostila do militar, vocês vão encontrar essa questão lá. Eu botei algumas questõezinhas do curso também. Assinale a alternativa em que a palavra destacada não se classifica como advérbio de modo. Por que eu botei essa questão aqui? Porque muita gente associa tudo que termina em mente a advérbio de modo. Vocês já devem ter até ouvido isso. Botou mente no final é modo. Depende, tá? Depende muito, depende do valor. Lembra o que é um advérbio de modo? É aquilo que a gente identifica como maneira de fazer. É o jeito como a ação acontece. Quando eu digo, muitos caminharam tristemente de volta para suas casas. Olha só, cortei o S aqui, ainda cortei o ponto. Tá? Então, vocês desconsiderem aí suas casais. Pelo amor de Deus. Tristemente foi a forma de caminhar. Modo. Terminei minha prova calmamente. Jeito de terminar.
As questões foram complicadas despropositadamente. O jeito de complicar. Os candidatos provavelmente não esperavam. É o jeito de não esperar? Olha aí, provavelmente dá ideia de dúvida. Então, resposta certa, letra A. Cuidado, nem tudo que termina em mente vai ser modo, tá? Pode ser outra coisa. Questãozinha 2, Colégio Naval de 2017. Assinale a opção na qual o termo oracional em destaque, o termo da oração aqui que está destacadinho, foi corretamente classificado. E tem aqui os termos que a gente até já estudou. Objeto direto, complemento nominal, indireto, adjunto adverbial, adjunto nominal. Para vocês perceberem que nas questões, nas provas, normalmente não vai vir só para você identificar um advérbio. Ele vai estar inserido no contexto da oração das alternativas com outros termos, né? Então, vamos lá. O que daqui está certo em relação a tudo que está aqui? E aí? O temor que lhe está roubando o sossego. Olha aqui. Não esqueçam, quando vocês tiverem que analisar os pronomes oblíquos, que a função essencial do pronome oblíquo é servir como objeto. Ok. Mas quando ele tem valor de posse, ele vai ser adjunto adnominal. Só para vocês lembrarem isso aqui, ó. Temor que lhe está roubando o sossego. É um temor, né, uma dúvida, um medo, que está roubando o seu sossego. Esse li aqui está equivalente a seu sossego. Então, ele indica posse. Quando ele indica posse, ele realmente vai ser um adjunto adnominal. Aí eu tenho aqui, ó, adjunto adverbial. Um amigo de tantas afinidades. De tantas afinidades está relacionado ao amigo. Amigo é substantivo. Então, isso aqui não vai ser nunca um adjunto adverbial. Tá? Só para vocês irem eliminando aqui as coisas. Aí vem aqui, ó. Me oferece é ausência de conversa. De conversa, ok, objeto indireto poderia porque tem a preposição. Só que a ausência não é verbo, né? A ausência que está pedindo ausência de quê é nome. Então, isso aqui não pode ser objeto porque não está relacionado a um nome, a um verbo. Assinalada por um marcador. Assinalada que alguém assinalou. É verbo, função verbal. Então, por um marcador não é complemento nominal, é quem assinala. Seria o nosso agente da passiva. Ou se trocam algumas palavras. Aqui a gente pode ir de cara, olha só, que questãozinha capciosa. Se trocam o quê? Aí você vai direitinho achando que é objeto direto. Ô, caramba! O que a gente faz aqui, ó? Verbo com partícula C, lembra? Se eu tenho verbo com partícula C, voz passiva. Pode ser. Então, se trocam algumas palavras são trocadas. Se eu consigo fazer isso, significa que é sujeito, a gente não tem objeto, tá? Não esqueçam, toda vez que tiver verbo com partícula C, tenta transformar a voz passiva. Se você consegue, é sujeito, o que você acha que era objeto. Tá? Então, aqui, a gente até já falou, resposta certa. Ai, gente, eu marquei a resposta aqui, mas é essa daqui, tá? É a letra E. Se trocam algumas palavras, por que eu botei no lugar errado, gente? Enfim, né? A resposta certa é a letra E, porque o lhe é o adjunto adnominal, tá bom? Ainda bem que eu fui analisando com vocês. Se fosse só clicar na resposta. E aí, para a gente terminar as questõezinhas, uma questãozinha da EA, considere o seguinte período. O paciente fugiu, mas foi resgatado pelo médico. Então, assinale a alternativa em que, inserindo-se os termos do hospital e rápido, a gente tem que acrescentar nessa frase. Do hospital e rápido. E de forma que essas duas expressões assumam o papel de função de adjunto adnominal e de adjunto adverbial, nesta ordem. Então, não importa aqui se é do hospital ou rápido que vem antes ou depois. Importa que o primeiro tenha a função de adjunto, e o segundo de adjunto adnominal e o segundo de adjunto adverbial. Então, o paciente rápido fugiu do hospital. O paciente rápido fugiu do hospital. Aqui criou uma certa ambiguidade.
O paciente tanto pode ser rápido, ou quanto ele pode fugir rápido do hospital. Então, a gente deixa essa aqui, ó, pode ser. Vamos para a próxima. O paciente do hospital fugiu rápido. O paciente fugiu rápido. De onde? Do hospital ou é o paciente do hospital que fugiu rápido? Também ficou ambíguo, né? Vamos analisar as outras para ver se a gente consegue descartar e voltar. O paciente rápido fugiu, mas foi resgatado pelo médico do hospital. Olha só, rápido aqui está entre vírgulas. Se está entre vírgulas, ele não pode nunca ser adjunto adnominal. O adjunto adnominal ele não pode ser separado, porque ele é um termo que é um termo acessório de um núcleo. Eu não posso separar o termo acessório de um núcleo. Então, aqui a gente já descarta, porque esse rápido não tem essa função. Rápido aqui é advérbio, tá? Então, tá fora. O paciente fugiu, mas foi resgatado rápido do hospital. Então, ele foi resgatado rapidamente, advérbio também. Então, a gente volta, ficou A e ficou B. E aí? Minutinho para vocês pensarem. O paciente rápido fugiu do hospital ou o paciente do hospital fugiu rápido? Foi? Resposta certa. O paciente do hospital, ele é um paciente do hospital que fugiu rapidamente. Se eu digo paciente rápido fugiu do hospital, eu posso dizer que os dois são adjuntos adverbiais. O paciente rapidamente fugiu do hospital. Não, até que teria uma ambiguidadezinha aqui também. Paciente rápido fugiu do hospital. Não, aqui seria adjunto adnominal também. E aqui um adjunto adverbial de lugar. Agora aqui, para ser adjunto adverbial, ele teria que ter vírgula. Então, aqui só pode ser adjunto adnominal. Como na letragem teria ambiguidade, aqui não. Letra B por isso. Tudo bem? Então, resolvam as questões. A apostila tem um monte de exercícios bons para vocês irem treinando, porque o que parece fácil, na prática, tá vendo? A gente confunde com outras coisas, tá bom? Beijo e até a próxima.